Olá, pessoal. Boa noite para todos. Faz tempo que a Rosana não aparece por aqui. E saudades de vocês. Então, vamos esperar um pouquinho para entrar, para começar, né, a nossa live. Olá, Blue Fingers. Thank you so much. Bom, eu fiquei um bom tempo ausente, né, das lives por uma questão de trabalho, a demanda estava grande. Eu viajei, fui para o Brasil para tava lançando um livro, né, Desperte o Seu Chamado. Depois voltei, aí a demanda de estudo. Então, as lives eu fiquei um pouquinho ausente das lives, né? Mas agora deu uma tranquilizada, entre aspas, né? Mas deu dentro da agenda, eu falei, não, eu preciso estar dividindo tudo isso que eu tô estudando, novos estudos. Oi, Cacá! E então eu resolvi dividir, né, esses novos estudos, essas novas pesquisas. E hoje nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a prevenção de doença através dos alimentos, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Rosana Leshley, eu sou Health Coach, com especialização em Holistic Nutrition. E também eu tô agora estudando, né, naturopatia, que vem, na verdade, somar com todo o conhecimento, mas conhecimento nunca é demais, né? Quanto mais a gente procuramos nos conhecer, fica mais fácil fazermos escolhas mais assertivas, escolhas saudáveis. E aí, quando a gente fala em alimentação, nós estamos falando numa base muito importante para a nossa saúde, né? Claro que a saúde, ela requer uma série de fatores, mas a alimentação, que faz parte, né, desses fatores, a alimentação é uma base muito importante para a prevenção da nossa saúde. E quanto mais eu estudo, mais eu fico assustada, por um lado, né? E por outro lado, assustada por que assustada? Assustada no sentido de que, como nós, né, a maioria das pessoas fecham os olhos para aquilo que a indústria alimentícia está nos oferecendo. E aí nós, por falta de conhecimento, nós vamos consumindo todo esse alimento que eu digo que não é o alimento de verdade, né? São os industrializados, são os alimentos geneticamente modificados, e isso vai fazendo com que essa falta de conhecimento, nós vamos fechando os olhos para aquilo que a indústria alimentícia vai nos oferecendo, que é todos esses fast food e o industrializado. Então, o meu objetivo maior com o meu trabalho é justamente esse, trazer esse conhecimento. Parte dessa questão, né, sobre a alimentação, a gente até sabe o que a gente tem que fazer, né? Então, não comer industrializado, não comer muito fast food, fazer exercício físico, ter uma rotina, a gente já sabe tudo isso. E aí a pergunta é, por que a gente não trabalha nessa jornada da saúde, de autoconhecimento, né? Então, o primeiro passo aqui é tomar essa consciência da importância daquilo que você coloca para dentro de você. De que forma você está se alimentando? O que é que você está comendo, né? Isso tudo acontece por quê? Por que será que tudo isso acontece? Oi, Lúcia, tudo bem? Obrigada por você estar aqui. Quem sabe me dizer, por que será que a gente até sabe o que tem que fazer, mas por que será que a gente não faz, né? Então, as pesquisas científicas, elas mostram a importância da nossa alimentação para nossa saúde,
Mas não só para a saúde, né? Para manter a saúde, para ter saúde, mas sim pensando um pouco mais além, pensando nessa, nós estamos vivendo muito mais, pensando na longevidade que nós queremos adquirir. E a própria OMS, ela nos diz, né? A saúde, ela não é ausência de doença. Então, a gente está pensando aqui em trabalhar na prevenção. Então, quando a OMS diz a saúde não é só ausência de doença, mas é um bem-estar físico, social, qualidade de vida, né? Então, é o bem-estar físico, social e mental. Então, isso a gente pode considerar como saúde. O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita e ele tem todas as condições para trabalhar nesse processo de autocura. Mas o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, né? Nós, em vez de trabalhar no que se diz na prevenção, nós meio que deixamos isso de lado, né? Então, a gente vai, por falta também de conhecimento, a gente vai aceitando tudo que a indústria alimentícia nos oferece. E por uma questão da vida moderna, né, da correria, do nosso dia a dia, a gente começa a se alimentar desses alimentos que não tem, a gente chama de alimentos vazios, que não tem nutriente nenhum. Então, existe, na verdade, muitas razões pelas quais o nosso corpo, ele entra em colapso, né? Ele fica doente. E por que ele fica doente? Pode ser, né? Tem algumas questões, alguns fatores. Pode ser fatores genéticos, tá? Mas a grande maioria das doenças, ela vem do fundo emocional. Oi, minha linda. Oi, Dani. Tudo bem, amor? Obrigada por você estar aqui, viu? Então, a maioria das doenças, ela está relacionado com o fundo emocional. Então, Louise Hay, dentro dos estudos dela, da pesquisa dela, ela fez essa colocação, né, de que a doença vem de fundos, a maioria delas está muito relacionada com o fundo emocional. Depois, passado assim muitos e muitos anos, foram feitas pesquisas científicas, das quais foi comprovada essa teoria da Louise Hay. Então, quando o corpo ele vai nos dando alguns sintomas, né? E esses sintomas a gente também passa desapercebido, que é aquela coisa assim, eu sinto uma dor de cabeça, uma leve dor de cabeça, e aí o que eu faço? Eu vou lá e tomo uma medicação rápida para sedar, vamos dizer assim, né? Para eliminar, para apagar essa dor de cabeça. E aí, nós não vamos dando atenção merecida que o nosso corpo, com a sinalização do nosso corpo. Então, é super importante a gente começar a mudar um pouquinho esse olhar para a alimentação, para aquilo que eu tô colocando. Por que eu coloco tanta porcaria no meu corpo? E quando o corpo ele vai sinalizando, ele já tá entrando num processo de inflamação, né? Porque ao longo do tempo nós fomos comendo de forma errada. E aí a gente entra numa crença de que isso é normal. Então, o que me preocupa muito hoje é a normalização das coisas. Então, é normal eu ter uma dor de cabeça, porque isso já vem de família. É normal eu ter dores nas costas, porque a minha mãe tinha muita dor nas costas, dor na coluna, é meio que genético. E a gente vai normalizando as coisas. Então, isso vem também muito das crenças que nós trazemos de lá de trás, né? Então, a minha preocupação é, por que a gente não vai buscar conhecimento?
Então, todo mundo sabe que tem que fazer a importância do exercício físico. Todo mundo sabe a importância de ter uma qualidade de sono para a gente prevenir a saúde. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, e até a minha ausência um pouquinho, né, que eu estava falando da questão de estar estudando. Eu fui para o Brasil e fiz um check-up, toda vez, pelo menos uma vez por ano eu faço esse check-up, para medir os meus níveis, até porque eu tenho uma questão cardiopata, então eu preciso estar fazendo esse controle, né? E esse é um dos motivos dos quais eu tenho um cuidado muito grande com a minha alimentação, com a minha qualidade de vida. Mas isso vem desde que mamãe, né, descobriu essa minha cardiopatia. Então, é um controle que eu faço. Então, eu tenho uma vida, uma qualidade de vida justamente para prevenir as doenças, né? Ou piorar o que se já está estabelecido. E ao ir ao médico, eu fiz lá dentro do check-up, né? Onde foi mais focado foi a questão cardiopata. Então, eu fiz todos aqueles exames, né? De esteira, o exame de sangue para medir colesterol, triglicérides, o Doppler, exame de imagem do coração, triglicérides, vitaminas. Então, assim, de todos os exames, todos estavam dentro da normalidade, que me deixou muito feliz. Então, isso é um resultado de uma jornada de saúde mesmo, né? Então, porque as pessoas falam assim, ser saudável. Ser saudável não é do dia para a noite, é todo um processo, é o seu dia a dia, é a sua qualidade de vida. E muitas coisas eu fui eliminando para que eu pudesse ter essa qualidade de vida, né? Aprendendo, eu acho que de tudo o mais difícil é você poder gerenciar o seu estresse. E isso foi uma coisa que eu fui, no decorrer do tempo, fui aprendendo, e especificamente a questão da alimentação. E claro que isso foi acontecendo outras coisas na minha família, onde foi cada vez mais potencializando esse meu lado alternativo, esse trabalho holístico, o estudo, né? Então hoje eu estou fazendo uma nova formação, que é dentro da naturopatia, que está, na verdade, linkado já com o meu trabalho como health coach. Então, na verdade, se aprimorando cada vez mais dentro do conhecimento. Então, sem conhecimento, fica muito mais difícil a gente fazer essa escolha, escolhas mais assertivas. E aí, fazendo todos esses exames, teve um dado que foi o colesterol. E aí, o meu colesterol no total do colesterol, né, juntando LDL, HDL, então o total deles foi lá para 230, alguma coisa assim. E imediatamente, qual foi o procedimento, né, do médico? Ele falou, olha, nós vamos ter que entrar com uma medicação à base de estatina, e isso vai ser uma medicação contínua. E aquilo já me deixou um pouco apreensiva, mas eu escutei o que o médico colocou e em cima disso eu fiz um questionamento para ele. Eu falei para ele, olha, porque no exame anterior do ano passado, também estava alto. E aí ele questionou por que a médica não me deu nenhuma medicação. Eu falei, olha, eu tenho uma vida, procuro ter uma vida mais saudável possível, me alimento de uma forma. Quer dizer, não justifica esse colesterol tá tão alto se eu faço todos os procedimentos, né, para ter uma vida saudável e, enfim, os meus exames poderem estar dentro dessa normalidade. Então, o que eu quero trazer aqui com isso, aí eu agradeci, ele receitou lá a estatina, era para me tomar durante uma medicação contínua, da qual, se desse algum efeito colateral, eu voltaria para ajustar esta medicação.
E aí é que eu quero trazer a questão do conhecimento para vocês, né? E aí eu voltei só com uma pergunta: quais são os efeitos colaterais? E um dos efeitos colaterais, isso dito pelo médico, um dos efeitos colaterais é você ter muita dor nas juntas. Aí eu falei, ok. Aí eu falei, mas é pouca dor na junta? Como que é isso? Ele falou, não, é muita dor. E aí você tem que voltar pra gente ajustar, porque eu perguntei se essa medicação era uma medicação mais leve, né? Ele falou, tem que ajustar de acordo com o seu corpo. Então, agradeci, saí, mas muito feliz em ver que o restante, né, dos exames estavam todos normais. O exame de esteira, excelente pela minha idade. E aí eu paro para pensar e analisar, né, a questão da medicina alopática. Então, assim, a medicina alopática é fundamental, o quanto evoluiu, o quanto nos ajuda, principalmente quando essa doença já está instalada e precisa de uma medicação para que a gente possa amenizar, né, ou dar uma parada na doença, propriamente dita. Então, assim, e fora todos os exames, né, dentro da medicina alopática, que nos dá a possibilidade de fazer essa análise, de ver qual é a melhor medicação. Mas eu, Rosana, não tô dizendo que não se deve tomar, né? Em alguns casos, sim. Eu fiz a opção de não tomar a medicação. E foi aí que eu fui, dentro do que eu tô estudando, dentro da naturopatia, eu descobri que o colesterol alto, ele pode ser pela questão genética, e ela tem o nome de hipercolesterolemia. Então, é o colesterol alto, mas por uma questão genética, tá? Então, assim, sendo que todos os outros exames, triglicérides, todas as minhas vitaminas, vitamina B, vitamina D, vitamina C, tava tudo dentro dos parâmetros. E aí, este médico, ele tem um olhar apenas pro quê? Pro sintoma, né? Então, este é o sintoma, então vamos abafar esse sintoma. Então, imagina assim, e tem estudos comprovando que tem até um livro que é O Mito do Colesterol. Comprova que o colesterol, porque o colesterol ele é produzido no nosso corpo, tá? Então a gente para pensar assim, eu sou uma pessoa que faço exercício 7 dias por semana, toda a minha alimentação é à base de legumes, vegetais, proteína, é um prato bastante colorido, então não tem fritura, não tem refrigerante, nada, né? É muita hidratação. Então, não faz sentido esse colesterol tão alto e não faz sentido eu tomar uma medicação que vai desencadear num corpo que não toma medicação, nunca tomei medicação, que vai desencadear outras questões no meu corpo. Sendo que eu tenho o conhecimento que esse corpo foi criado para trabalhar no seu equilíbrio, né? E para trabalhar na sua própria autocura. Claro que a autocura, e aí eu decidi não tomar essa medicação. O que eu fiz? O que eu decidi? Eu decidi ser mais rigorosa com a minha alimentação, ser mais rigorosa com a minha atividade física, ser mais rigorosa no gerenciamento do meu estresse, porque tudo isso é que vai gerar doença. E qual é o meu foco? O meu foco é trabalhar na saúde. E dentro da nutrição holística, nós falamos exatamente isso. O alimento não é exatamente... Tem dois pilares na alimentação holística, que é o primeiro pilar, a alimentação primária. O que é a alimentação primária? É justamente você estar em harmonia
com o seu espiritual, com o seu mental, com o seu social, com as suas finanças, com as suas relações, né? Então, tudo isso faz parte da alimentação primária. A alimentação secundária é a alimentação que você coloca no prato. Então, no meu caso, tinha alguma coisa ali, dentro da alimentação primária, que ficou em desequilíbrio, né? E aí, analisando a minha questão, o que mais pegou foi a questão mesmo do estresse. Então, quando um paciente, um cliente chega até mim, essa consulta ela é muito demorada, porque eu vou querer saber todas essas questões. Como é que tá a questão emocional, financeira, carreira, as relações, né? Se tem alguma erupção na pele, como é que tá esse emocional, como é que ela se sente socialmente. Então, essa consulta ela vai de 1 hora a 1 hora e meia. Para depois eu entrar na Holistic Nutrition, né, na alimentação holística, que é trazer uma alimentação de acordo com as necessidades daquele indivíduo. Então, o tema de hoje é a prevenção da doença através dos alimentos. Os alimentos é a sedimentação para que nós possamos deixar o nosso corpo em perfeito equilíbrio. É claro que na vida que nós estamos vivendo, nós estamos nos intoxicando a todo momento. A água que nós bebemos, por mais que a gente cuida, né, da qualidade da água, a água que nós bebemos, o ar que nós respiramos, mas nós temos condições, o alimento que nós estamos ingerindo, mas nós temos condições de amenizar o máximo essas formas de intoxicação. Então, assim, a partir do momento em que nós vamos deixando de normalizar as coisas e vamos tendo um olhar mais aguçado, mais verdadeiro, vamos olhando um pouquinho, não apenas pro lado de fora, mas olhando para dentro de si. Aonde em que momento em que eu me desconectei da minha essência? Em que momento eu me desconectei da minha verdade? Porque é essa coisa que eu falo, a gente tá normalizando tudo. Então é normal você ver uma criança hoje comer um monte de biscoito, Oreos, o Nescau, os suquinhos de caixinha, é normal. É anormal quando você pega uma criança onde a mãe oferece a fruta, manda de lanche a fruta para o filho, né? Então, eu tô falando isso porque eu pego às vezes clientes que a mãe fala isso para mim. O meu filho tá sendo meio que rejeitado, porque ele não come, ele é o diferente, porque ele não come aquilo que todo mundo come, o biscoito, o achocolatado, então tudo aquilo que tá modificado e industrializado. Então, essa criança é diferente. Assim como nós somos diferentes quando nós optamos por uma alimentação mais saudável. Essa alimentação que vai nos trazer o equilíbrio, essa alimentação que vai nos trazer a juventude, vamos dizer assim, a longevidade. Porque a gente está vivendo cada vez mais. Agora, se nós não cuidarmos agora, porque sempre é tempo de cuidar. Então, qual é a doença que mais está matando hoje no mundo? Aqui nos Estados Unidos, aí no Brasil, é a obesidade. A obesidade, a cardiopatia, né, problemas do sistema cardiovascular. Outra doença que é o câncer, que está aumentando, assim, eu tenho recebido pacientes, né, com câncer de estômago, de cólon, principalmente. Então, assim, tudo isso é o quê? É uma má alimentação, que cada vez mais ela tá tendo uma escalada enorme por falta de conhecimento. E aí as pessoas falam assim para mim, mas é muito caro comer saudável. Não é caro comer saudável. Se você for parar
e colocar no papel, não é caro comer saudável. Nós precisamos entender assim, se você for no supermercado, isso é uma mudança de hábito. Nós precisamos criar esse olhar. Então, o que eu venho trazer hoje aqui para vocês, com muita preocupação, é ensinar, pelo menos dar essas dicas, né? De começar é aqui agora, começar a ter esse novo olhar para aquilo que você está comendo, ter a consciência do que você está colocando dentro do seu corpo, para que você possa minimizar toda essa intoxicação. Então, cada pessoa tem uma forma de reagir em relação à doença, em relação às infecções. Então, quando a gente parar de normalizar, então, voltando, né? Eu tava falando a questão da obesidade. A obesidade é algo que parece que as pessoas não estão vendo o perigo que é essa doença, porque através da obesidade vai desencadeando outras doenças, como a diabetes, como problema cardiovascular, vai desencadeando outras coisas. Agora, é tão difícil, tudo bem, fácil não é, mas é melhor você procurar trabalhar dentro desses fatores, que é a atividade física, que é uma boa alimentação, que é eliminar o estresse, é um processo. É muito mais fácil do que, pode ser muito mais difícil do que você pegar uma medicação e abaixar, apagar, sedar o sintoma. E lá na frente, esse sintoma vem de uma forma maior. Então, pegando aqui o meu exemplo, eu tomo essa medicação contínua até o fim da minha vida. Então, eu tô com 64, sei lá, que a minha combinação com o Papai do Céu vai durar até 100 anos, tomara que dê certo. Só que eu tomando essa medicação, tá desencadeando uma outras coisas. Aí eu vou ter uma dor de estômago, e aí eu vou no médico, ele vai me dar omeprazol, em vez de eu tomar um chá de boldo, ou uma camomila, enfim. E para aquilo que a natureza nos fornece. Louise Hay, ela teve um câncer, e ela curou, um câncer genital, e ela curou desse câncer, fazendo todo esse trabalho, né? Então ela disse pro médico, o médico fala para ela, você tem 6 meses de vida e você precisa fazer essa cirurgia de imediato. Então ela fez uma opção, não, eu não quero fazer. Mas ela disse pro médico que ela naquele momento ela não podia por questões financeiras e ela se isola daqui da cidade de Nova York e ela vai fazer todo esse trabalho, né, de entrar em contato com tudo aquilo que estava adoecendo. Então vem a culpa, trabalhar o perdão, trabalhar a raiva. Por quê, gente? É assim, na verdade, que é o que eu falo, a questão do normalizar, né? Então, se eu não estou comendo aquilo que todo mundo tá comendo, eu não me sinto aceita naquele grupo, que é o exemplo da criança que eu dei. Porque aí as mães falam para essa outra mãe, mas ele ele não come, vai numa festinha, não come o brigadeiro, ele vai ficar com trauma, coitada dessa criança, ela não vai se socializar. Tudo bem, o alimento também traz essa questão afetiva, cultural, social, com certeza. Mas tudo começa do conhecimento. Se você não tem conhecimento, vamos chutar o balde mesmo, vamos comer, né? Vamos comer aí todos os enlatados, os fast food, que ao longo do tempo vai trazendo esse processo de infecção para você. E cada pessoa vai reagir de um jeito. Então, assim, quando eu falo que cada pessoa reage de um jeito nessa situação, aquele que é mais guerreira vai dizer, ok, tudo bem, continua comendo errado, mas tenta suprir isso fazendo ação e movimento, ação
e construção, né? Então, o que quer dizer isso? Ação e construção. Essa que é mais guerreira, ela come tudo errado, mas ela vai compensar isso trabalhando demais, fazendo vários projetos. Então, é aquela agenda atolada de coisa que não dá tempo de pensar. E aí eu continuo comendo errado. E a pessoa que é mais fragilizada, o que ela vai fazer? Ela vai entrar num processo de desânimo, num processo de tristeza, numa depressão. Então, ela se desconecta totalmente. Então, tem duas formas de agir. Ou eu me deprimo, ou eu, que é a pessoa mais sensível, ou eu, para lidar com essa questão, eu vou comer, mas também eu vou desafogar isso no trabalho, nessa agenda tão cheia que eu não tenho tempo para mim, né? Então, perceba que tudo isso é gerado nesse processo, tudo isso é um processo muito venenoso, né? As emoções, os pensamentos não estão sendo amorosos consigo mesmo. Então, cada vez mais, eu vou me intoxicando. As formas de compensação também pode ser as drogas, né? Então, e tudo isso eu chamo do quê? Da subnutrição da alma, que é essa falta de afeto, que é essa falta de alegria, que é essa falta de amor, que é essa falta de criatividade, né? Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Então, a dica aqui agora é: comecem olhando, quando forem ao supermercado, o que é que vocês estão comprando, aonde vocês se direcionam, aonde tem mais coisas empacotadas ou nos frutas, não tá saindo a palavra, onde tá lá as frutas, os vegetais. Então, essa é a primeira dica que eu dou. Ao perceber isso, então, se eu tô indo lá para aquele lado onde tá muita coisa empacotada, então tenta fazer o contrário, ir para onde tá mais as frutas, verduras, a comida de verdade. Então, na minha prática terapeuta, como health coach e trabalhando com Holistic Nutrition, eu desenvolvi um protocolo que é o protocolo DARK. Esse protocolo, então, DARK por quê? DARK D de desintoxicação, A de amorosidade, R de reprogramação e C de conscientização. Então, esse protocolo DARK, então, quando a gente fala, por exemplo, na desintoxicação, eu foco na desintoxicação física e na desintoxicação emocional e espiritual, tá? Então, na questão da desintoxicação física, eu vou estar focando nos nossos órgãos excretores, que são o fígado, em especial, onde eu foco, o fígado e o intestino, né? Então, por quê? O fígado, ele tá lá para trabalhar todo esse processo de purificação. Mandar lá para o intestino, e o intestino vai liberar aquilo que não tá legal. Só que nós precisamos estar com o intestino saudável, para ele poder fazer todo o seu trabalho em harmonia. O segundo item é a amorosidade. Eu vou trazer para essa pessoa, né, juntos, é um trabalho conjunto, o coach e o cliente, esse olhar para dentro de si, para essa verdade, para essa essência. Então, trabalhar a amorosidade, trabalhar o autocuidado, o autorrespeito. Quando eu falo de reprogramação, é essa reprogramação mental. Então, é remover todas aquelas crenças limitantes, né? Começar a sentir-se merecedora de tudo que é bom, né? Então, eu posso comer bem. Eu não preciso gastar milhões para comer bem. O que é comer bem? Então, é ir lá na feira e escolher
a sua abobrinha, a sua laranja, o seu morango, né? Comer aquilo que voltar um pouquinho para trás, sabe? Eu lembro que mamãe tinha a hortinha dela, mas a nossa alimentação era lá o arroz, feijão, uma proteína, a carne, a verdurinha, não podia faltar a verdurinha. Então, comer comida de verdade. Não tô dizendo que tem que ficar naquela, ai, não posso comer isso, não posso, o que é melhor, o que não é melhor. Começa por aí. Esse é o primeiro passo. Então, nessa reprogramação é fazer uma reeducação alimentar. Aprender a comer, trazer o paladar de verdade. Porque tudo é educado. O paladar também nós educamos. Então, eliminar da alimentação, principalmente eu falo as três farinhas brancas, né? O açúcar, o sal e a farinha, os farináceos, a farinha de trigo em especial, né? Porque o trigo já não é mais aquele trigo dos nossos ancestrais. É um trigo totalmente modificado, então dá para fazer substituições. Só que para isso eu preciso do quê? De conhecimento. Vamos buscar, na internet tem um monte de coisa para que você possa comer de forma saudável. Agora, o que acontece? Aí entra o último item do protocolo, que é a conscientização. Conscientização e comprometimento. Eu preciso me conscientizar da importância dessa alimentação. Como que eu quero estar daqui 10, daqui 15 anos? Como que eu quero estar daqui 5 anos? Eu penso nisso. Eu quero continuar bem para poder brincar com os meus netos, para poder viajar, para continuar trabalhando, para ter a minha mente clara. E tudo isso, a base de tudo isso é a alimentação. É uma das coisas, um dos fatores, mas ela é a principal. Qual é o nutriente que eu estou colocando? É a mesma coisa, você compra uma Ferrari, você não vai colocar dentro do seu carro qualquer gasolina, qualquer óleo. Tem todo o manual para dizer para você, olha, você faz isso, você coloca isso, e se você fizer diferente, alguma coisa vai acontecer com o seu carro. Ele vai entrar em desarmonia, ele não vai pegar. O nosso corpo, ele não veio com manual, mas ele é tão inteligente que ele já sabe tudo que ele precisa para o próprio corpo fazer esse processo de autocura quando necessário ou a prevenção. Ele já sabe, então é muito perfeito. Quando você dorme, você não precisa ficar pensando quantas batidas o seu coração tem que dar. Você não precisa ficar pensando como você vai ter que respirar. Ele já sabe o que tem que fazer. Então cabe a nós cuidar desse corpo. E isso é um ato de amor. Então, dentro desse protocolo, eu trabalho com o meu cliente justamente todas essas questões, porque se eu não tenho a primeira delas, a conscientização e o conhecimento, e não me comprometo com ele, nada feito. Então eu vou entrar nessa linha de acomodação, né, e aceitar tudo aquilo que a indústria alimentícia me coloca, me oferece, né, que diz ser saudável. Aprender a ler rótulos. Então, quando hoje, por exemplo, na minha questão que eu falei, né, eu olho lá a questão do colesterol, quais são os óleos que estão sendo usados. Por exemplo, muitos dos rótulos dizem, nesse produto não tem açúcar, mas você vai olhar lá os outros ingredientes, esse açúcar, ele tá embutido em outros ingredientes, e aí a gente acredita que tá tudo certo. Vocês podem dizer assim pra mim, Rosana, é complicado, né? Tudo isso. Olá, pessoal que tá chegando aqui, gratidão por vocês estarem aqui. A gente pode dizer, vocês podem dizer, Rosana, é muito difícil tudo isso. Olha, eu não sei se é difícil, mas eu digo assim que pode ser até uma falta, essa falta de conhecimento, né? Então, quando a gente passar a ter um olhar um pouquinho mais atento, primeiro, pelo que o nosso corpo tá nos sinalizando, é uma questão, e segundo, o que eu tô ingerindo, né? Será que as pessoas não querem mais cozinhar, não querem perder mais tempo em cozinhar, fazer o seu próprio alimento? E isso não implica que você tem que ficar ali 2, 3, 4 horas na cozinha. Não!
Sabe, hoje eu tô desenvolvendo um e-book com receitas extremamente práticas. Já tem um e-book lá no meu website e no link do Instagram também. Já tem um e-book com algumas receitas e que eu falo um pouquinho disso que eu tô colocando aqui para vocês, né? Mas eu tô elaborando um outro com receita extremamente rápida, com nutrientes e ingredientes naturais, tá? Então, chás, snacks, a própria comida salgada, né? Então, uma abobrinha recheada com carne moída, sabe? Então, são coisas que você faz de forma extremamente rápida, usando alimento da natureza. Louise Hay falava muito assim, do que a forma mais correta de se alimentar é tudo que vem da natureza. E é isso, né? O papai lá do céu, ele nos proveu de tudo, né? Então, tudo que nós precisamos tá na natureza. As frutas, os legumes, as sementes, tá tudo na natureza. Então, cabe a nós utilizar disso, prestar atenção, utilizar do que a natureza nos traz. Medicamentos, que são os fitoterápicos, você pode tirar da natureza. Gente, eu tô falando isso com toda a propriedade do mundo, porque eu venho de uma criação onde se utilizou muito de coisas naturais. Eu nunca tomei medicação, nunca. Então, minha mãe era o tal do chá de guaco, que eu lembro que esse chá de guaco, xarope de guaco, né, que ela fazia muito, as ervas. Então, assim, uma alimentação, como eu já falei, a base mesmo de legumes, verduras. E aí eu segui essa linha com os meus filhos, então eu sempre trabalhei dentro da medicina alternativa, com os meus filhos dentro da homeopatia. Eu nunca tomei uma medicação alopática. Olá, Lu. Então é super importante a gente ter este olhar para aquilo que nós estamos ingerindo. E tudo começa dentro de casa. E a minha outra preocupação é as crianças, né? Elas fazem aquilo que nós fazemos. Então, dependendo da alimentação que essa família tem, é a alimentação que essa criança tem. Os corpos inflamados, eles podem começar desde a infância. Então, hoje aquela criança que vive do doce, vive comendo os salgadinhos, essas coisas todas transformadas, né? Alimentos geneticamente transformados, agora pode não estar tendo reação nenhuma, mas que tem, né? Então, a hiperatividade, o TDAH, tá tudo relacionado a uma questão da alimentação. Eu, quando trabalhava com as crianças aí no Brasil, com necessidades especiais, eles têm também um controle de alimentação. Então, por exemplo, os carboidratos, né? Então, a pessoa, mas eu vou viver sem carboidrato. Não, você tem o carboidrato simples e o carboidrato complexo. As crianças com necessidades especiais, os autistas, crianças com síndrome de Down, é fundamental você diminuir essa questão dos farináceos, dos carboidratos. Mas carboidratos simples, mas você vai trabalhar, você pode estar ingerindo os carboidratos complexos. Então, é isso que eu tô colocando para vocês, a falta de conhecimento. Vamos buscar conhecimento para que a gente possa ter uma alimentação mais correta, uma alimentação que vai trazer longevidade, que não vai inflamar o nosso corpo. Então, esse protocolo a qual eu trabalho com os meus clientes, é justamente isso, trazer, né, nesse combo de desintoxicação, amorosidade, reprogramação e conscientização, é trazer esse equilíbrio entre a alimentação primária e a alimentação secundária. Então, vai aqui algumas dicas de prevenção, né, através da alimentação. A primeira coisa é você ter um prato extremamente colorido, sabe? Vocês já devem ter escutado falar daquele prato arco-íris, né? Onde você tem alimentos coloridos. Essas cores dos alimentos, elas
traz o componente nutricional do alimento. Então, quando você traz esse prato colorido, você está colocando ali no seu prato os antioxidantes, as vitaminas, os minerais. Então, as cores dos alimentos, eles estão muito relacionados com o nosso centro de força, né? Então, o que é o nosso centro de força? Em várias teorias, né? Tem algumas teorias. Então, o centro de força, a força vital e os chakras, eles estão... É a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Cada linha filosófica tem uma forma de colocar. Por exemplo, a Louise Hay, ela fala dos centros emocionais. Então, esse prato colorido vai trazer tudo aquilo que o seu corpo precisa. Esses antioxidantes, minerais, vitaminas, para balancear esses seus chakras ou esses centros de força. Quando nós falamos nesses centros de forças, essa alimentação também está ligada, né, a cada um desses centros de força. Então, por exemplo, você pega ali o chakra básico, ele vem o quê? Está ligado à questão terra. Então, muitos alimentos que vêm ali da terra. Então, raízes, né? O chakra raízes. Então, a batata doce, que é um carboidrato complexo. Que mais? Eu ia falar o milho, mas o milho, ele hoje, né, a plantação de milho já não tá como era antes. O milho é uma das causas também inflamatórias, porque ele tá extremamente geneticamente modificado. Mas o que eu quero dizer é assim, e aí são alimentos de cores verdes, tá? Então, tem toda uma ligação, né? Não é só a questão, o alimento por si só, mas o alimento, quando ele vem direto da natureza, o quanto mais natural ele se apresenta, né, e que a gente se alimenta de forma natural. Então, por exemplo, na hora de preparar o alimento, é melhor você cozinhar a vapor do que você cozinhar o alimento na água, porque ele ali, naquela temperatura muito alta, ele vai tirando as vitaminas, os minerais. Então, o ideal é você cozinhar os alimentos a vapor. Então, é toda uma questão, volto a dizer, buscar conhecimento. Vale a pena? Eu acho que sim, né? Pela questão da saúde. A outra dica é desembalar menos e descascar mais. O que isso significa? Os alimentos que vêm embalados, né? Eu já coloquei, são esses alimentos que tá cheio de coisas que vai intoxicar o nosso corpo, que vai inflamar o nosso corpo. São os processados, são as bebidas açucaradas, são os alimentos, as carnes em especial processadas. Então, presta atenção nisso. Isso tudo tá inflamando o seu corpo, né? A outra dica, a forma de preparo. Então, é isso que eu falei. É melhor você cozinhar, por exemplo, no vapor do que cozinhar na água. Em vez de fritura, muita fritura, em vez de fritar, coloca para assar. Então, são coisas que você vai mudando aos pouquinhos e quando você perceber, isso já se tornou um hábito. Fazer mais ensopados, cozidos, assados. Então, essas sim são escolhas saudáveis. Outra dica, prestar atenção nos alimentos sazonal, né? Então, alimentos da época. Então, vai lá na feira e vê qual é o alimento da época, qual a fruta, porque esse alimento da época, ele vai te trazer toda uma energia vital, né? Então, ele tem a energia do sol, a forma como ele foi plantado, toda uma questão que tudo isso envolve essa prevenção da doença, o equilíbrio do seu corpo, quando você está se nutrindo desses alimentos. A outra dica, o que comer e quando comer, né? Então, o que comer é exatamente isso. São as escolhas dos alimentos da época e alimentos de verdade. E quando comer, né? Então, eu falo que é todo um ritual. Não comer na frente da televisão, não comer com o celular ligado, procurar... Sabe, fazer aquela mesa bonita, aquela mesa harmoniosa, aquela mesa colorida, procurar comer em família.
Aí todo mundo fala assim, é muito difícil fazer tudo isso hoje, né, na vida. Tudo bem, não dá para tomar café da manhã junto, mas dá para almoçar junto, dá para jantar junto. Então, pelo menos uma refeição, faça daquele momento um ritual, faça daquele momento um momento prazeroso, né? Então, eu falo, a comida, ela traz essa afetividade, ela traz essa cultura. A cultura brasileira tá muito, né? Onde a gente se reúne? A gente se reúne na cozinha, normalmente, né? Então, prestar atenção. Por que eu vou usar a minha melhor louça só quando vêm os meus amigos? Não, eu vou usar a minha melhor louça pro meu momento, pro momento da minha família, né? Então, às vezes deixar só a comida lá na panela, vamos lá, pega rapidinho. Sabe? Tudo bem, mas tem hora que é legal você fazer uma mesa gostosa. A gente come com os olhos, a gente come com essa questão harmoniosa. Minha mãe falava assim... se você não tá bem, se tá nervosa, tá chorando, vai, se acalma e não coma, né? Por quê? Dentro da sabedoria popular, dentro da sabedoria dela, hoje já tem estudos que dizem, né? Se você tá comendo ali nervosa, com estresse, correndo, prestar atenção na mastigação, né? Mastigar bem o alimento, para quando ele passar pro processo gastrointestinal, ele já tá super preparado e harmonioso para fazer todo o trabalho que tem que ser feito, né? Então aí não vai ter problemas gastrointestinais. Então é todo esse cuidado. Então, esse ritual é importante. O ritual do sono também é importante. Então, antes de dormir, vamos lá desligar os aparelhos eletrônicos, vamos diminuir a luz, vamos passar um olhinho... sumiu. Passar um olhinho... Esqueci. E... para que você, um olhinho de camomila, né? Então faz a sua respiração com aquele cheirinho, põe no vaporizador. Tudo isso é um ritual para trazer o sono. Em vez de tomar a melatonina, toma o seu chazinho de camomila. Então não é necessário, não tem necessidade de você recorrer em primeiro lugar à medicação alopática. Você tem outros recursos para que você possa prevenir doenças. E é só uma falta hoje que eu vejo de conhecimento, de comprometimento e de conscientização. Então, esse mês eu vou estar falando muito nessa questão. No final do mês de junho, 29 de junho, nós vamos ter um workshop online, onde nós vamos trabalhar toda essa questão baseado no trabalho da metafísica de Louise Hay, né? Então, dentro da metodologia Heal Your Life, você pode curar sua vida. Dentro desse workshop, nós vamos trabalhar são 3 horas de workshop, vai ser via Zoom. Dentro do workshop, nós vamos ter atividades, né, interativas, para que vocês possam começar a entender todo esse processo e essa jornada. Então, a minha pergunta para vocês é assim: será que não vale a pena começar agora, ter esse olhar mais aprimorado, com mais amorosidade para o seu corpo? Começar com pequenos passos, né? Então, é o que eu falo, dá o primeiro passo que o caminho se abre. Então, a dica já foi dada. Vai no supermercado e começa a prestar atenção para que lado você bandeia, né? Você vai mais pro lado dos legumes, verduras, frutas, ou você vai lá mais pro lado dos industrializados e o mais rápido? Se comprometa a tirar um dia e cozinhar para você, fazer o seu alimento com aquilo que você comprou lá na feira, mais fresquinho. Tá sentindo alguma dor? Tá sentindo algum desconforto no corpo? Presta atenção o que é que desencadeou isso, né? Então, por que eu tô tendo essa dor de cabeça? Por que eu tô tendo essa dor de estômago? Será que eu não comi demais? O que será que eu comi que causou essa dor de estômago? O açúcar, tomar cuidado, né? Muito açúcar, então aí vai desencadear uma diabetes, vai desencadear toda uma agitação. Para quem tem problema de câncer,
Gente, o açúcar é o alimento para os tumores. Então, vamos prestar atenção. Então, em algum momento, nós ficamos lá enganchado, né? Nesse mundo de ilusão, nesse fechar os olhos para o que a indústria alimentícia nos traz. Então, eu proponho começar já, agora, usar essas ferramentas que vão ajudar vocês a resgatar todo esse processo. E esse workshop é justamente para trazer esse resgate, trazer essa consciência, né? De uma vida real, de comer aquilo que realmente vai trazer o equilíbrio para a tua vida. Então, do caminho, quando a gente escolhe um caminho, nós temos que nos comprometer, tomar a consciência desse caminho, né? Para que seja possível a gente fazer escolhas mais assertivas, escolhas mais saudáveis, para trazer de volta o humor, para trazer de volta a criatividade, para trazer de volta a alegria, um estado emocional. Então, percebeu que, poxa, eu não tô bem junto com essa pessoa? Você não precisa ficar junto dessa pessoa, né? Eu não tô feliz aqui, então o que eu posso fazer para estar feliz aqui? Então, começar a se questionar e não a normalizar tudo e querer agradar a tudo e a todos. Nós não precisamos agradar ninguém. Nós precisamos primeiro agradar a nós. Nós precisamos ser felizes, porque se eu não tô feliz comigo, como é que eu posso ajudar o outro? É incoerente. Faz sentido? Oi, Kelly. Faz sentido tudo isso, pessoal? Então, é isso que eu quero trazer para vocês. E para finalizar, eu tô lendo um livro agora, né? Tô estudando um livro agora, que é o livro da Conceição Trucon. E ela fala sobre uma alimentação desintoxicante, mas o desintoxicar nessa linha que eu falei, nesse desintoxicar holístico. E dentro desse livro tem um poema que é de Maurício Santini, que ele fala, e vem muito com o estudo da Louise Hay da metafísica, né? A questão desse adoecer. Então, só para terminar, eu vou ler um trechinho desse tema, desse poema, porque ele é bem comprido. Então, assim, você sofre de reumatismo? É a pessoa que percorre os caminhos tortuosos, que se destina aos escombros da tristeza, quem vive tropeçando no egoísmo. Você sofre da coluna? É quem nunca se curva diante da vida, quem carrega o mundo nas costas e quem não anda com retidão. Então veja a ligação que ele faz da questão física com o emocional. Você sofre de gastrite? Quem vive de paixões avassaladoras, quem costuma agir na emoção, quem reage somente com impulsos, quem sempre chora o leite derramado. Você sofre do coração? Quem guarda ressentimentos, quem vive do passado, quem não segue as batidas do tempo, quem não se ama e, portanto, quem não tem coração para amar alguém. Sofre da garganta? A garganta, né, Louise Hay fala que é o nosso centro mesmo de comunicação, é colocar para fora aquilo que eu penso, né? Então, aqui é um ponto energético extremamente importante. Então, o poema coloca assim: você sofre da garganta? Quem fala mal dos outros, quem vocifera, quem não solta o verbo, quem repudia e quem omite. Você sofre dos óbios? Quem não se enxerga, quem distorce os fatos, quem não amplia sua visão, quem vê tudo em duplo sentido e quem não quer ver. Finalizando, você sofre de distúrbios da mente? Quem mente para si mesmo, quem não tem o mínimo de lucidez, quem preza a inconsciência, quem menospreza a intuição e quem não vigia os seus pensamentos, quem embota seu canal com a criação, quem não se volta para o universo, quem vive no mundo da lua, quem não pensa na vida, quem vive sonhando, quem se ilude, quem alimenta a ilusão dos outros, quem mascara a realidade,
quem não areja a cabeça e quem tem cabeça de vento. Então, pessoal, é isso. Nós temos que tomar a consciência da importância desta alimentação, como nós estamos nutrindo o nosso corpo. E a pergunta que eu vou deixar aqui é: como vocês querem estar daqui 1 ano com a alimentação que vocês estão agora, tá? Então, vamos mudar esse olhar, vamos nos reeducar e trabalhar, começar essa jornada de saúde, de longevidade, porque nós temos condições sim de curar o nosso corpo. A única questão é comprometimento. Então é melhor tentar, né, do que dizer eu não sabia. O conhecimento tá aí, é só buscar esse conhecimento. Eu espero que vocês tenha feito sentido isso para vocês. O objetivo foi esse, trazer sentido e trazer um novo olhar. E nós vamos nos encontrando aqui. Vocês podem ir lá no link da bio. Lá vai ter toda a informação do workshop. Eu vou ficar muito feliz em poder encontrar vocês no workshop e a gente trabalhar de mais juntinhos, mais de perto e trazer à tona todo esse conhecimento, essa força que nós temos de trabalhar a nossa autocura, conhecer esse nosso poder que nós deixamos de lado, tá bom? Saúde e paz, desejo para vocês uma linda semana e espero vocês, né, quem sabe na próxima semana eu vou estar fora aqui de Nova York, mas eu vou dar um jeitinho da gente ir se comunicando e trazendo coisas novas aí para vocês sobre alimentação, sobre saúde, mas vamos começar a dar o primeiro passo, né? O momento é aqui e agora. Então, vamos cuidar da nossa saúde. O seu corpo é o seu templo e você precisa cuidar dele, né? Em gratidão ao universo, ok? Saúde e paz, pessoal. Muita luz e boa semana. Bye, bye.